pra eu cantar o tica-tica-bum-tic. Uma canção do tica-tica-bum-tic. Meu coração faz tica-tica-bum-tic. E vem a saudade da Bahia, onde o samba tem canjere também numa batucada. Tic bum 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 bum. É brasileiro do tica-tica-bum-tic, com um pandeiro fazendo tica-bum-tic. E para terminar, vocês devem cantar tica-tica-bum, tica-tica-bum, tica-tica-bum. E aí, pessoal, vocês já conheciam a Carmen Miranda? Então, essa foi uma música dela, que também foi bem conhecida. Uma música que vocês já devem ter escutado dela é aquela Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe. Vocês devem lembrar da época do carnaval, né? Então, vamos para a correção. A gente começou com a música da Carmen Miranda, porque foi sobre ela que vocês viram. Tô certa? Claro que tô. Então, bora para a correção. Então, vamos para a correção das atividades de língua portuguesa, referente aos vídeos do dia 6/4. Então, referentes à aula de segunda-feira, tá? Então, eu peguei um pequeno trecho do texto, só para a gente ler junto, para vocês verem comigo qual é a característica principal da biografia. Então, a Carmen era uma brasileira engraçada, nasceu em Portugal. Ninguém podia imaginar que um dia ela acabaria vindo mais brasileira do que jabuticaba e mais carioca do que a praia de Copacabana. Carmen veio para o Brasil ainda bebê, atravessando o oceano inteiro. Isso aconteceu em 1909. Quando Carmen e sua família chegaram ao Brasil, tinha tanto português, mas tanto português aqui, que eles se sentiram em casa. Assim que chegaram, os Miranda se instalaram em um sobrado no centro do Rio de Janeiro. E aí a família foi aumentando. No final, eram 4 meninas e 2 meninos. Então, qual é a característica principal da biografia? As coisas acontecem na ordem cronológica. Acontece um fato após o outro. O primeiro fato, ela nasceu em Portugal, depois foi para o Brasil, depois aqui no Brasil se instalaram no Rio de Janeiro, depois a família foi crescendo. Então, os fatos acontecem na ordem que aconteceram na história. Então, depois do texto, tinha esse pequeno Conheça a Cantora. E também era uma pequena biografia, só que essa era sem muitos sentimentos, mais abreviada, mais sobre as obras dela, tá? Então, página 89, vamos corrigir juntos. Sobre o texto, Carmen, responda. Qual é o sobrenome da família de Carmen? Então, Miranda. Quantos irmãos e quantas irmãs Carmen tinha? 5 irmãos. 3 meninas e 2 meninos. C. Com quantos anos Carmen Miranda começou a trabalhar e qual foi seu primeiro emprego? Respondam de forma completa, com todas as informações. Então, a Carmen começou a trabalhar aos 14 anos em um ateliê de costura. De acordo com o texto, qual é a primeira palavra de uma das marchinhas mais conhecidas do carnaval? Então, no caso, o texto falava da música Tá Aí. Então, o que significa a expressão não deixar a peteca cair? Que não devemos desistir diante das adversidades, mas sim mantermos a calma e o equilíbrio, tá? Quem colocou mais ou menos parecido pode fazer o certinho. F. Como Carmen Miranda faleceu? Ela faleceu dormindo após uma festa na sua casa. No final do texto, fala que ela estava na festa na casa dela e ela decide dormir, deixa o pessoal lá festando, ela já festou. Ela fala, podem continuar aí, se retirou para descansar. E aí ela faleceu nesse momento, tá? Então, dormindo após uma festa em sua casa. C. Releia a frase a seguir. Carmen era uma brasileira engraçada, nasceu em Portugal. Então, por que o narrador classifica a situação como engraçada? Porque é uma artista brasileira famosa, contudo a sua origem é portuguesa.
Apesar dela ser portuguesa, ela representou muito bem o Brasil em termos de cultura, tá? Vocês viram no começo do vídeo, ela usava aquelas frutas tropicais na cabeça, que representavam muito bem o Brasil. Falava muito sobre a Bahia, falava muito sobre o Rio de Janeiro. Então, tudo isso sobre o samba fez com que ela fosse reconhecida como uma artista brasileira famosíssima, tá? Ela foi até para os Estados Unidos cantar a música brasileira lá. Então, continuando. Leia as frases a seguir sobre a vida da Carmen Miranda e observe a linha do tempo. Vocês vão ter que pensar que a linha do tempo é esse evento, depois esse evento, depois esse, até o fim, tá? É uma linha. Então, primeiro de tudo, 5. A Carmen nasceu em Portugal. Segundo, a Carmen e sua família chegam no Brasil. Terceiro, aos 14 anos, Carmen foi trabalhar em um ateliê de costura. Quarto, Gilberto Carvalho ouviu Carmen Miranda cantar pela primeira vez, aqui no 4. Essa parte aqui, 6. Carmen foi para os Estados Unidos cantar. E na última parte, Carmen foi dormir durante uma festa em sua casa, tá? E acabou falecendo depois. Página 92. Releia as frases a seguir e observe o emprego de aspas em cada trecho. Então, chamou o vendedor e perguntou de quem era aquele disco, dizendo: parece que ela está dentro da vitrola. Então, essas aspas, elas substituíram um travessão. Em discurso direto, normalmente a gente coloca ou travessão na linha de baixo ou aspas, tá? Nesse caso, eles resolveram colocar aspas. Outra situação em que é usada aspas é a segunda que está aí no quadrinho amarelo. Gilbert disse a Carmen que queria compor uma música para ela e já saiu da loja com uma melodia e uma música na cabeça. Tá aí. Então, tá aí é o destaque, a aspa foi usada como destaque para o nome da música, tá? Então, qual a diferença do emprego das aspas em cada uma dessas frases? Na primeira frase, as aspas substituem o travessão, indicando a fala de uma personagem, e na segunda, as aspas indicam o nome da música, para dar destaque, tá? Continuando, releia o trecho a seguir para responder as questões. Então, tinha um trecho que estava com tudo em terceira pessoa, contando como se fosse outra pessoa, e agora a gente tem que mudar tudo para a primeira pessoa, como se fosse sobre nós. Então, um dia eu fui participar de um programa de televisão e quando estava dançando senti que ia desmaiar. Cheguei a fechar os olhos, mas respirei fundo, concentrei-me, apoiei-me no artista que dançava comigo e consegui terminar a apresentação sem que ninguém notasse nada, sempre sorrindo. Eu era assim, não deixava a peteca cair. Naquela noite fui para casa e dei uma festa para os meus amigos. Cantei, dancei, fiz imitações e contei histórias. Dei um show completo por mais de 1 hora. Estava uma alegria só. Meus amigos se divertiram muito. A certa altura anunciei que ia me deitar, mas fiz questão de pedir que a festa continuasse. Subi no meu quarto e lá, enquanto me preparava para dormir, meu coração parou de bater. Então, essa é a reescrita do trecho em primeira pessoa. O que mudou? Quais foram as alterações que foram realizadas no texto? Então, os verbos mudaram, porque eles têm que ter uma concordância verbal com a primeira pessoa, tá? Com quem fala. Não daria para colocar eu fui participar. Então, eu fui. Está no passado. A gente tem que colocar os verbos no passado na primeira pessoa. Então, os verbos mudaram e os pronomes. Não é mais sobre ela, não é um verbo, não é um pronome em terceira pessoa, não é sobre ela, é sobre eu. Então, meu, minha, tá? Esse concentrei-me, apoiei-me, pode ser me concentrei e me apoiei também, vai ficar certo, tá? Então, correção feita. Beijinhos, espero que vocês tenham gostado da Carmen Miranda.